Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru no 93,9 FM para Bauru e os municípios aqui do nosso entorno, pelos canais abertos e fechados da Rede Pública Legislativa. Entre as nossas missões aqui do regime público, a gente discute as contas da Previdência. Em Bauru, como em mais de 2.200 municípios em torno disso, cada fundo municipal tem o seu próprio regime, mas a reforma da Previdência em 2019 acabou mudando um pouco este panorama e tem também uma emenda constitucional no Congresso que quer discutir a partir da votação na Câmara Federal, já passou pelo Senado, que todos os regimes próprios, como a Funprev de Bauru, adotem todas as medidas da Previdência. A despeito disso, a gente continua discutindo, como na semana passada em plenário, audiência pública, a vida do dia a dia do Caixa Previdenciário. E o especialista Luiz Cláudio Kogut, que é aqui o consultor há muitos anos, conhece muito bem a realidade de Bauru, vai nos ajudar a entender uma das vertentes dessa proposta, a chamada segregação de massa. O que é e como fazer para a nossa realidade aqui essa separação de contas e regimes para que a gente possa tocar a nossa vida financeira. Kogut, muito obrigado por nos receber em multiplataforma. Estou contando para você no ar do Espaço Aberto que a gente acaba de atualizar aqui com o Davi José Françoso, direto do estúdio, o programa da TV Câmara, atualizando as nossas contas do dia a dia. É um prazer estar com vocês, fico à disposição para ajudar vocês a entenderem essas modificações. Guti, para as pessoas que não acompanham a conta, a vida da Previdência do município está dentro, a gente chama da mesma receita de bolo, né? As nossas arrecadações vêm da mesma origem. Portanto, a gente costuma aqui ajudar nesse processo pedagógico e dizer, olha, quando a gente está discutindo conta de Previdência, a gente está discutindo a vida da cidade, não só da economia, porque são mais de 8 mil ativos, 4.500 aposentados nessa conta milionária do dia a dia, como também da capacidade de investimento do orçamento do município. Dito isso, a gente tem, como você sabe, com todas as mudanças recentes já realizadas aqui do equacionamento, uma redução do nosso déficit financeiro do Caixa mensal. No tempo aqui, chamado cálculo atuarial que você todo ano nos acompanha, a gente tem uma situação em equilíbrio, inclusive melhorando aqui para 2027 por uma série de fatores, a gente vai explicar. Mas a conta do mês, embora tenha melhorado, tem um saldo aqui, um resgate do Caixa que preocupa de 5.200.000 negativo. Como você vê como especialista esse dado diante de todos os fundos da sua expertise? Bauru tem uma característica específica, né? Porque quando a gente iniciou a nossa consultoria ali, né? Então vamos falar mais ou menos aí de 2013, 2014, né? O plano já apresentava um déficit atuarial, que é um déficit projetado, ou seja, você projeta todas as receitas e todas as despesas futuras e observa que falta recursos para pagar todas as despesas que o plano tem. Então esse é o déficit atuarial. Não é aquele déficit do mês a mês ali que já é apurado na própria folha, né? Então, quando foi se equacionar esse déficit, a primeira lei lá em 2015, se eu não me engano, foi proposta uma forma de equacionamento onde o município faria aportes mensais para cobrir esse montante do déficit atuarial, tá? Naquele momento, foi feita uma negociação entre a consultoria, a diretoria da Funprev e a prefeitura, no seguinte sentido: a prefeitura tem um parcelamento bem significativo de débitos lá antigos, né, com a Funprev, e que esses débitos acabariam em 2027, certo? Então, até 2027, as finanças do município estavam comprometidas com o pagamento dessa dívida, né? Aí não podemos chamar de dívida, porque foi um problema de repasse mesmo, com a Funprev. Então, foi estabelecido um plano de equacionamento que ele era mais suave, entre aspas, né, para o município até 2027, com um aumento significativo dos aportes a partir de 2027. Então, nós estamos falando lá de 2015. Em 2017, esse plano apresentou um pequeno déficit, foi reformado, mas com a mesma característica, deixando o principal do pagamento para partir de 2027, né? E agora nós já estamos praticamente em 2025, há pouco tempo de 2027. Nesses dois estudos anteriores já estava previsto, né,
que no período até 2027 o plano ia se descapitalizar. Então, não é uma novidade atuarial, né? Aconteceu isso e tal. Se você pegar o relatório atuarial lá, ele aparecia que o déficit, que o plano ia se descapitalizar, ia utilizar um pouquinho desse patrimônio e depois, a partir de 2027, ele começa a capitalizar novamente, tá? E isso sempre foi considerado regular pela fiscalização, pelo tribunal, por todo mundo. A partir de agora, a partir dos novos entendimentos do Tribunal de Contas, ele passou a considerar essa, entre aspas, descapitalização como irregular, né? É uma interpretação do Tribunal de São Paulo, isso não acontece em outros estados, mas isso não vem ao caso. Ele considerou, tem uma sentença já lá estabelecida, desaprovando as contas por causa disso. Então, o que cabe a gente agora? Cabe a gente procurar uma solução que atenda à fiscalização do tribunal e que seja viável para o município. Aí que entra a questão da segregação de massas, né? Por isso é que no tribunal, pegando esse viés aí das contas de 2021 e 2023, ele considera, mesmo olhando o horizonte, que ele também fez isso nos outros anos, 2022, lógico, antes que, embora em 2027, no equacionamento que vocês fizeram de planejamento aí, que não é de curtíssimo prazo, né, no mínimo aí 35 anos, que logo à frente, como a gente apontou, nós teremos um equilíbrio, ele fala, não, eu quero que essa conta do mês aí que vocês estão tendo, que isso seja ajustado já e tome medidas. É isso que entra em discussão agora. Isso mesmo. Então, diante das possibilidades que nós temos na normatização para equacionamento do déficit, aquela que melhor se adequa ao que o tribunal está solicitando ao município e à FUNPREV, né, é a segregação de massas. Então, já entrando, né, no que é segregação de massas, é fazer o seguinte, ó. Lá na data da avaliação atuarial da última, né, que foi lá em dezembro de 23, nós tínhamos 7.839 ativos, hoje já é mais de 8.000, por causa dos concursos que ocorreram durante o ano, e 4.342 aposentados e pensionistas. Hoje já é em torno de 4.500 por causa dos benefícios desse ano. Tá? Então, o que se faz com a segregação? Nós vamos pegar esse grupo de segurados, ativos, aposentados e pensionistas e vamos dividir ele em dois fundos. Um chamado fundo em repartição e outro fundo em capitalização. Quem que vai para o fundo em repartição? Os servidores mais antigos, certo? Aqueles que estão há mais tempo na prefeitura e tal. Então, nós fizemos um exemplo, não é a versão definitiva do projeto, é um exemplo que foi apresentado na audiência, que é todo mundo que entrou até dezembro de 2003 fica no fundo em repartição e uma parte dos aposentados. Tá? Então, esse fundo em repartição, que nesse exemplo ele ficaria aí com 3.700 segurados, dos 12.000, né? Então, em torno aí de 30%, 1.200 ativos e 2.481 aposentados, esses 3.700 ficariam como obrigação do município. O município assume a folha dessa turma. Então, assim, tá vendo esse grupo de pessoas aqui? O município paga. E o resto do pessoal, que entrou a partir de 2004 e mais 1.860 aposentados e pensionistas, formariam o fundo em capitalização. Por que isso é diferente de hoje? Porque todo o déficit atuarial que hoje é pago em aportes financeiros, aportes de receitas financeiras e tal, vai ser pago na forma de folha para o fundo de repartição. Então o município diz assim, esse grupo de pessoas eu assumo, eu pago até o final da vida deles. Quando tiver um segurado do fundo de repartição vivo, eu vou estar pagando isso. E o fundo em capitalização, daí ele começa com uma relação muito melhor, 6.000 ativos e só 1.800 inativos, que a receita vai ser maior que a despesa, não vai ter aquele déficit que o tribunal não quer que a gente tenha, e ele fica com todos os ativos, todos os 420 milhões vão para o fundo em capitalização. Então não vai haver mais descapitalização. Para o servidor, que está preocupado aí com essa explicação, eu vou dizer o seguinte, para você, servidor, ativo, aposentado ou pensionista, não muda absolutamente nada. Você vai continuar contribuindo a mesma alíquota, você vai continuar recebendo seus benefícios pela FUNPREV, ninguém vai sair da FUNPREV, ninguém vai ir para o INSS, como as pessoas falam por aí, não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? Tá. Você vai continuar lá, e esse arranjo financeiro aqui vai ser entre a administração financeira da FUNPREV e o município. Ele vai dizer assim, olha, esse mês, para pagar a folha do fundo de repartição, também conhecido como fundo financeiro em outros municípios, o município tem que repassar lá, digamos, lá 10 milhões. Aí o município repassa.
No outro mês é 11, daí o município repassa. No outro mês é 11.200, o município repassa. E ele vai repassar isso por quanto tempo? Enquanto tiver um segurado vivo desses 3.700, no nosso exemplo aqui. Nesse fundo, lógico, para as pessoas entenderem, como são os mais antigos, e até 2003, ele vai diminuindo a despesa para o município, obviamente, no tempo. Vai aliviando na conta. Isso. Então, ele vai começar pagando em torno aí de 9 milhões de aporte por mês, não paga mais aqueles planos de equacionamento, não paga nenhum deles, é que eles vão ser extintos, né? Porque vai pagar dessa forma. Esse dinheiro vai entrar lá no caixa da Funprev e a Funprev vai pagar a folha do fundo em repartição. No fundo em capitalização, ele vai ter equilíbrio financeiro atuarial, ele não vai ter déficit atuarial, ele nasce equilibrado. Todos os novos servidores que o município contratar, eles vão entrar onde? No fundo em capitalização. E o fundo em repartição, ele vai entrar em extinção, né? Vai ser uma massa que vai diminuindo gradualmente aí pelo falecimento natural desses segurados. Vai levar aí uns 60, 70 anos para essa conta acabar. Mas ela começa, o município se adapta a essa conta e ela fica estável, ela não muda mais, porque é esse grupo. Só vai aumentar quando o salário desse fundo, desse grupo em repartição aumentar. Então, entendeu como não é uma coisa explosiva, né? Como falavam, isso aqui vai ser inviável. Se o município conseguir pagar a folha desses 3.700 esse mês, ele vai pagar no mês que vem, daqui 10 anos, daqui 20 anos, ele vai continuar pagando, certo? Não há dúvida nenhuma. E para o fundo em capitalização, é só as alíquotas normais. A contribuição patronal, a contribuição do servidor, que vai lá e está equilibrado. Do jeito que está hoje, eventualmente, pela regra do jogo aí. Tá, agora essa turma, como você falou nesse exemplo seu, tem aí cerca de 1.200 ativos e até dezembro de 2003. Tem quem já adquiriu condições aí parciais de tempo, mas vai se aposentar dessa turma até 2003, né, ao longo do tempo. Esses que estão nesta condição até 2003, neste exemplo, eles vão para a conta do fundo de repartição, então, mesmo não tendo se aposentado ainda. Isso, vai chegar um momento, Nelson, que todos esses servidores do fundo em repartição serão aposentados. Perfeito. 100%. Aí o município paga a folha deles normalmente como se eles fossem servidores ativos. Certo? Ele vai continuar pagando até o final desse grupo. Porque hoje ele já paga, né, Nelson? Perfeito. Ele paga os 1.200 na folha de ativo e vai pagar os 2.400 na folha de inativos. Não importa se ele está ativo ou inativo, o município vai pagar. Então, o que a segregação estabelece? Ele estabelece uma obrigatoriedade do município pagar o salário desses 3.700 até o final da vida deles, não até ele se aposentar como é hoje, entendeu? Entendi. É essa mudança mudança de raciocínio que você faz. A obrigação do município em relação ao servidor acaba quando ele se aposenta. Não, dos 3.700 só quando ele falecer e perder direito ao benefício dele. Entendi. Você chegou a simular de quanto para a realidade da conta hoje, que o município acaba fazendo continha. Ó, deixa eu ver quanto que eu pago hoje e quanto que fica a minha continha para o fundo de repartição e para o outro. Na verdade, assim, para o ano de 2025, né, que é o próximo ano, ele praticamente dá 0 a 0. O próprio secretário de Finanças confirmou na audiência que é 0 a 0. Por quê? Porque quando a gente fez o último equacionamento, que é aqueles aportes, né, para a cobertura do déficit que deu em 2013, que a gente teve um outro déficit, né, que é decorrente das perdas nos investimentos durante a pandemia, se estabeleceu que em 2025, com a venda da folha, o município repassaria 50 milhões para a cobertura do déficit. Então, considerando que ele já tem no plano de equacionamento e mais esses 50 milhões, dá praticamente 0 a 0 com esse valor. Onde que está a diferença? É em 2026. Porque 2027 já é um valor em torno de 10 milhões por mês mesmo, porque o plano já aumenta significativamente lá em 2027. Então, ficaria só um ponto de interrogação ali em relação a essa despesa um pouco maior em 2026, que eu acho que com algum planejamento, com alguma organização financeira é possível fazer. Não é assim um absurdo, né? Em relação ao que se gasta e ao que se gastará, vai ter um aumento aí, sei lá, de 40 a 50 milhões em 2026. Nos outros anos é praticamente a mesma coisa. O bom é o seguinte, digamos assim, a grande diferença para o município, isso é bem importante, viu, Nelson? É o seguinte, o pagamento dos aportes de hoje, que ele faz hoje, com as 2 leis de equacionamento, ele entra como uma despesa corrente não de pessoal. E na segregação é 100% de despesa de pessoal. Então, a implantação da segregação de massas vai impactar no índice de pessoal
do município. Mas eu não vejo forma de resolver isso diante do que o Tribunal de Contas falou para a gente na sua sentença lá sobre a desaprovação das contas. Não há fuga, né? Não há espaço para outra alternativa. E entra a conta integral, nesse exemplo seu, dos 3.700 do fundo de repartição, que impacta no pessoal. Não é tão grande assim, entraria a despesa líquida da folha dos 2.400. Entendi. Nessas, tá bem para entender, como a gente falou aqui que 2027, da realidade atual, sem segregação, ela tem, optou-se aqui, como você explicou, a pagar menos, aliviar o caixa do município durante anos, né? Aí 2007, 2005 e 2006 a gente fez essa modificação, tiveram os aportes lá, 2015 as modificações naturais, enfim. Em 2027 aumentaria lá de cerca de 60 milhões hoje para 120, vai o dobro aí para uma conta bem rasa. Essa conta permanece? É sem mexer nisso? É a segregação? Não, a segregação extingue essa obrigação, né? Ela substitui, né? É um novo plano. Entendi. Extingue os dois anteriores e começa. É importante que os dois sejam extintos e iniciados no mesmo dia, né? Então, legal. Vai acabar no mês de janeiro e no mês de fevereiro já entra o novo sistema, né? Então, para que isso não descapitalize mais ainda a FUNPREV, né? Para que seja exatamente na mesma competência o encerramento de um plano e o início do outro. Legal. Esse é um dado importante para a comunidade entender, que você não está criando obrigação adicional, você está extinguindo as atuais e fazendo um reequilíbrio aí, né? Isso mesmo. Tá. Neste caso, você pega hoje a prefeitura, a gente fez ali na audiência pública, está disponível para quem está acompanhando na rádio e TV Câmara, pedimos que os servidores ativos e inativos da comunidade vejam lá essas apresentações, o Kogut está lá apresentando o dado na parte final da audiência pública, da discussão importante aqui do plenário, que você tem, então, todos esses cenários mostrando hoje, trocando em miúdos, que a prefeitura já tem como obrigações adicionais, aí a gente fala de aportes, tal, reequilíbrios, ou seja, alguém não pagou a conta lá atrás, foi necessário indo colocar um pouco de dinheiro, daria ali 5,5 milhões por mês, grosso modo. Quando você fala em segregar, separar esse contingente, você elimina essas obrigações e começa nessa nova realidade. Exatamente. É um novo modelo de equacionamento que daí não paga aqueles 5 milhões e mais os aportes financeiros e passa a pagar aquele valor em torno de 9 milhões por mês. Tá. Outro dado importantíssimo da sua fala, Kogut, para a gente entender, né? Você é especialista, a gente vive utilizando a sua expertise aqui para sempre nos ajudar, é que as pessoas ficam lá, né? Toda vez que nós jornalistas apresentamos, olha, Tribunal de Contas rejeita a conta de 2021, tem um buraco mensal de 7 milhões, mesmo com ajuste aí de alíquota de professor, enfim, balão de folha de pagamento, caiu para 5.200, mas continua negativo, né? Quando você olha para a economia de casa doméstica, fala, bom, se eu ganho 1.000, mas eu estou precisando botar 1.500, é lógico que eu estou arrumando um papagaio aqui, estou usando a gordura da poupança para cobrir, né? Um raciocínio muito raso. Mas você adverte para um dado, olha, o estudo atuarial, ele não é feito do dia, ele é feito lá com 35 anos. Neste caso de Bauru, comparado com outros fundos, nós temos sim uma situação que não é alarmante do jeito que se tenta colocar também para não olhar só o dado do dia. Na verdade, sim. Desses 2.200 RPPS do Brasil hoje, infelizmente, né, a maioria deles está numa situação bem difícil. Não é o caso de Bauru. Bauru inclusive, por todo esse trabalho que nós fizemos juntos, né? Você como conselheiro, os outros conselheiros, as diretorias que passaram pela FUNPREV, os secretários que se sucederam na prefeitura e tal. Então, esse assunto é muito debatido. Então, nós temos uma cultura previdenciária em Bauru que é muito rara em outros municípios. Isso foi o tempo que fez que a gente chegasse a esse ponto. Mas existem RPPS muito mais em situação muito mais difícil do que vocês. Então, eu vou dar um exemplo que todo mundo sabe, né? O município de São Paulo, que é o município mais rico do Brasil, ele tem 40 milhões de patrimônio. E tem 200 mil segurados. Vocês têm 12 mil, eles têm 200 mil segurados, entre ativos, aposentados e pensionistas. E eles têm 40 milhões. 40 milhões é dinheiro, deve ser o imóvel lá, a sede do IPREM lá, que é isso. Então, imagina o tamanho do déficit. A insuficiência financeira chega a ser 60% da folha de ativos.
Então, ele paga as alíquotas e tem que pagar mais 60% da folha para pagar os aposentados. Então, esse é um exemplo público, não estou falando nada que não se saiba, né? É uma informação pública. Sim. Ele se reproduz em muitos municípios pequenos, inclusive. Município que tem lá 1.200 segurados e está lá com déficit financeiro grande. Então, dentro do que nós temos em Bauru, as possibilidades, mais esse patrimônio de 400 milhões e essa disponibilidade que eu percebi desta vez do município de fazer uma mudança, né? Porque temos uma necessidade de fazer uma mudança. Então, eu acho que a gente vai passar para um modelo de equacionamento muito mais razoável, né? Que é o modelo por segregação de massa. E aí, a discussão de quanto é o déficit atuarial, ela fica em segundo plano, né? Porque o plano capitalizado vai ter equilíbrio, né, não tem problema, e o plano financeiro, qual que é o déficit dele? Não é o que o Kogut diz ou o que o outro atuário pode dizer, é o que faltar no mês a mês. Então, acaba essa discussão de método, você usou a tábua tal, o crescimento não era esse, não sei o que lá, tal. Não, todo mês você vai apurar uma insuficiência financeira mensal e o município vai pagar. Essa é a novidade que a gente vai ter a partir da implantação da segregação. Agora, usando até a desinformação no sentido aqui positivo da nossa missão pedagógica, quando faz um plano desse e vê lá, lógico que políticos e faz parte, formadores de opinião não vão olhar e falar, mas espera lá, você tem um fundo de capitalização aqui que vai começar com um filho novo com uma poupança gorda, porque é dinheiro lá que ele está no mão. As pessoas não têm ainda a cultura de entender que a ideia de fundo de capitalização, por mais óbvio que seja aí para você, Kogut, para dizer o seguinte, olha, a premissa é essa mesmo, é você juntar mais dinheiro numa fase para poder depois pagar obrigações lá na frente. Ou seja, vai fazer aquele olho gordo, né? Mas tira desse aí que tem dinheiro. Não é esse o princípio, né? Não, não. Veja uma coisa importante, né? Eu sempre falo nas minhas reuniões e apresentações o seguinte: quando um plano, como o de vocês ou como de outros, né, se capitaliza, quando ele tem recursos poupados, né, ele ganha uma nova fonte de receita, que é a rentabilidade. Então, esse ano agora de 2023, esse último que se encerrou aí, a rentabilidade dos investimentos do Funprev, que foi acima da meta, né, chegou perto de 50 milhões. Certo? Então, além das contribuições dos servidores e as contribuições patronais, mais aportes, mais toda aquela coisa que existe hoje na Funprev, o mercado financeiro repassou para a Funprev em torno de 50 milhões. Esses 50 milhões vai ajudar a pagar os investimentos, vai pagar os benefícios ao longo dos anos, e não foi ninguém aí de Bauru que pagou, foi o mercado financeiro que pagou. Então, se vocês não tivessem nada de patrimônio, né, vocês não teriam essa receita. Então, quanto maior for o patrimônio, maior a colaboração que o mercado financeiro vai dar para o financiamento da previdência local, né? Legal. E outro raciocínio para você que nos acompanha aqui é que, por esta razão, é que esta capitalização ajuda lá nas contas da prefeitura, nos resultados também. Então tem o efeito também sobre as contas da prefeitura. Muito bom. Isso, e a receita financeira, inclusive, aumenta a receita corrente líquida do município. Legal. Olha que interessante. Alguém pode estar aqui perguntando, é necessário pensar quem está mais especializado ou atento ao tema. Ah, mas tem gente que fez e não deu certo. Segregação de massa, se não souber calibrar bonitinho, dependendo da realidade de cada um, não é a tábua de salvação. O que se diria sobre esse raciocínio? Na verdade, isso aconteceu mesmo, é importante que se diga, né? Então, vários municípios que tentaram fazer segregação no passado não conseguiram manter o modelo, certo? Mas eu acho que aí a segregação ela não foi devidamente explicada para as pessoas envolvidas, especialmente os municípios. Então, vocês têm um vizinho aí em São Paulo que teve uma situação bem difícil, que foi de Marília, né? Isso. E Marília chegou a um ponto em que o município teve alguma dificuldade financeira, e eles olharam para o sistema e disseram, nós não vamos fazer esse aporte financeiro aí do fundo de repartição, porque vocês têm dinheiro, peguem de lá, né? Isso foi feito irregularmente, foi feita uma irregularidade, né, uma utilização indevida de recursos previdenciários. Isso gerou, inclusive, condenação de prefeito, foi uma confusão lá. Só que o que é isso? É falta de conhecimento. Então, na hora em que o município, entre aspas, né, Nelson, assinar o contrato da segregação, o município tem que entender perfeitamente as consequências daquele momento. Então, o que aconteceu no Brasil, em alguns municípios, tem vários modelos de segregação muito bem sucedidos por aí. Eu atendo vários que estão equilibrados, que está funcionando bem, que capitalizaram bem, que está tudo certinho. Então,
Quando o município assumir essa obrigação, ele tem que entender perfeitamente como é que ela vai funcionar. E cabe a nós, como consultoria, estar explicando isso para eles. Mas eu tenho convicção que, no caso de vocês, por tudo que nós já passamos juntos, né, não é pouca coisa, né, nós vamos conseguir levar isso a termo aí de uma forma bem razoável para todos. Legal. E por fim da nossa conversa aqui, da sua contribuição, Kogut, conosco, sempre bastante atenta, importantíssimo para a gente, aprende muito aqui com as informações privilegiadas. A regra do jogo está aqui hoje, a gente está falando de um modelo de dividir a conta para dar uma aliviada, um equacionado, ficar com o navio andando a cruzeiro mais tranquilo. Agora, o Congresso pode vir lá com a medida, a emenda constitucional, mudando uma parte importantíssima deste jogo. Fala, olha, vocês aí não fizeram na plenitude, não aplicaram quase tudo da emenda constitucional 103, a chamada reforma da Previdência. Tem lá uma emenda constitucional falando, agora vocês vão ter que fazer. O Senado aprovou, se a Câmara aprovar. Muda o que para a nossa realidade se isso vier de cima para baixo? Tá, na verdade, vocês vão ter que alterar compulsoriamente, né, segundo se a PEC 66 passar, né? Vocês terão 180 dias, né, para adotar as regras mínimas da União, aquelas que estão lá escritas na Constituição, que são aplicáveis aos servidores públicos da União. Então, se vocês aplicarem aquelas regras lá, vai ter uma melhora nos resultados atuariais. Por quê? O que a reforma faz? Pense assim, vocês aí. Para o servidor que já é aposentado e pensionista, não muda absolutamente nada. Nada, nem uma vírgula. Para o servidor ativo, que já tem idade e tempo suficiente para se aposentar, que está em abono de permanência, então, também não muda nada. Ele é garantido o acesso a esse benefício que já tem direito, né? Tá. Agora, para quem ainda não tem direito, o que a reforma vai fazer? Ela vai dizer o seguinte: ele vai ter que cumprir outros requisitos da aposentadoria, vai mudar a idade, aumenta um pouquinho a idade, e para aqueles que já têm idade tem uma regra de transição maior, então você fica mais algum tempo. Para o que falta pouco tempo, fica pouco tempo, porque a regra de transição era assim, para o servidor que falta um ano, tem a segunda regra que diz que você tem que ficar o dobro do que falta, então seria 2 anos. A gente sempre ouve isso, né, Nelson? Mas para mim só falta 2 meses, então falta 4 meses. Né? Muda muita coisa na vida das pessoas. Aí em Bauru nós estamos vendo um fenômeno, né, que as pessoas estão adiando muito o benefício, né, para começar, por causa dessas características, vale alimentação e tal, porque a pessoa não se aposenta, né? Então, chega no dia, ele não se aposenta, ele fica adiando o início do benefício. Então, a reforma faz isso. Primeiro, ele adia o início do benefício. Um vai ficar um pouco mais, outro vai ficar 2 anos a mais, outro 3 anos, e os mais novos, aqueles que estão há menos tempo, esses que são mais afetados pela reforma, que ficam mais alguns anos lá para poder se aposentar. Então, isso diminui o custo do plano para benefícios a conceder, para esses novos benefícios que não foram concedidos ainda. Então, diminui o custo, porque a pessoa vai se aposentar mais tarde. Além disso, o valor do benefício é um pouco menor, principalmente os que vão se aposentar pela média, porque a média é outra média agora, é um pouquinho menor. Como ele fica mais tempo em atividade, ele vai ficar mais tempo contribuindo para a FUNPREV. Então, ele vai ficar mais 2, 3, 4 anos contribuindo para a FUNPREV, e a FUNPREV vai receber também a contribuição patronal por esse período adicional aí de adiamento causado pela reforma. Então, o resultado atuarial melhora, fica mais razoável, né, o resultado atuarial. Então, se a reforma vai ser obrigatória ou não, eu não sei, mas do ponto de vista, gente, eu sei que isso é muito ruim para o servidor ficar revoltado, eu entendo perfeitamente isso, porque desde 2019 que eu estou vivendo a realidade de municípios que já fizeram, que tentaram fazer, que não sei o quê, que teve manifestação, caminhão de som, não sei o quê, e eu lá no meio dessa confusão, né? Na verdade, eu não proponho a reforma, né? Eu só digo, tem essa regra atual, o resultado é esse. Com essa nova regra, o resultado agora é esse. Tá? Entendi. Como o resultado com reforma é melhor, os municípios têm a vontade, né, têm o desejo, têm a aspiração de fazer a reforma. Mas como a emenda 103, ela não obriga os municípios a fazer, hoje em dia dizem, né, que as estatísticas da Secretaria de Previdência dizem que mais ou menos 40% dos municípios só fizeram a reforma completa. E os outros 60% estão na situação de Bauru aí, que não fizeram a reforma. Então, não é uma exclusividade de Bauru não ter feito a reforma, tem a maior parte dos LPPS não fez, porque também não era obrigatório fazer. Se passar a ser obrigatório, vocês vão fazer, isso vai repercutir favoravelmente nas projeções atuariais. Para as contas, melhor ainda, mesmo com cenários aí de segregação. Você diria, a grosso modo, de que se tiver que aplicar, a hipótese 1, passa
PEC 66, melhora as contas, mesmo assim seria, ainda na sua visão, aconselhável fazer a segregação ou muda muito essa realidade? Com certeza, porque veja, Nelson, se você aplicar a reforma integral aí, no mês seguinte o desequilíbrio financeiro é exatamente o mesmo, certo? Porque continuam os mesmos aposentados com a mesma folha e vocês continuam com a mesma receita. Então a realidade não muda, né? Então não é assim, nós vamos mudar e a folha de benefícios vai diminuir. Não vai, a folha vai continuar a mesma. Eu costumo dizer isso aí como informação pública importante, né, Kogut? É um especialista falando, olha, a reforma não cria fantasma só, ela não resolve o nosso problema financeiro aqui. Tem que ficar claro isso, né? Ela diminui a perspectiva de desequilíbrio futuro em cerca de 300 milhões, olha, não é pouco, né? Lógico. Não é pouca coisa, 300 milhões é muita grana, mas é uma coisa que que vai acontecer ao longo dos anos, a gente vai perceber isso ao longo dos anos, não é no dia a dia. Então, aquela irregularidade, entre aspas, que o TCE apontou, vai continuar existindo, né? Vai continuar existindo normalmente, não vai ter problema. O que o TCE quer ir trocando em miúdos é que essa conta do mês aqui financeira, que ele não concorda mais que seja mantida desse jeito. Exatamente, é isso aí. Na visão deles, não pode ter desequilíbrio financeiro na receita, né? Então tem que, inclusive em outros tribunais, eu já li decisões que não pode considerar na receita nem o que ganhou no mercado financeiro. Então é bastante confusão, né, de conceitos aí, mas com o tempo isso vai se estabilizar. Então eu acho que a gente vai chegar num ponto que vai se estabilizar. Já a segregação em massas, voltando a isso, é exatamente o que o tribunal quer. Que seja assim, faltou tanto, o município paga tanto. Então o município vai pagar. A lei municipal vai dizer que ele vai pagar. Então vai satisfazer a todos, né? Todos, vai ter equilíbrio, vai ter viabilidade, vai voltar a capitalizar, vai atender o Tribunal de Contas, fiscalização, tal, resolve todos os problemas. Luiz Cláudio Kogut, muito obrigado aqui em Teletrabalho, veio na semana passada na audiência pública, como eu disse, está disponível como documento público, como tudo aqui na cobertura das emissoras públicas legislativas e nos atender para ajudar você a perseguir a atualização sobre esse tema. Bom final de semana, sorte para você. Tá, obrigado. Você que nos acompanha pelo Espaço Aberto, o programa está disponível na página da TV Câmara no YouTube. É só lá clicar em vídeos. Todos estão lá, tanto as audiências públicas como o Espaço Aberto. Até o próximo.